Para você que está em casa e vem nos assistir, é com prazer que eu estou inaugurando hoje o podcast Futuri Talk. O podcast Futuri Talk vai abordar vários temas sobre saúde. Nós vamos trazer aqui profissionais da saúde como médicos, nutricionistas, dermatologistas, atletas também. Então vai ser muito interessante, espero que você nos acompanhe aí de sua casa e vai ter muitas informações sobre alimentação, nutrição, treino e tudo mais. E hoje, um dia especial, que é o primeiro podcast nosso, eu trouxe um grande amigo e nutricionista aqui, o Evandro Siqueira. Agradecer o convite, né? E espero que o podcast aí seja um sucesso e vamos começar com o pé direito aí. Então vamos lá. Começar com umas perguntas aí. Claro, vamos lá. Que é de interesse pessoal, mas é o básico. Carboidrato à noite engorda? Carboidrato à noite não engorda, desde que você tenha uma quantidade X para comer. Claro. Se o Tavinho passa comigo lá e eu falo, Tavinho, a partir de hoje eu fiz um plano alimentar e você vai comer 200 gramas de arroz ou macarrão para dormir, por exemplo. Sim. Aquilo foi pensado para o Tavinho, né? E se o objetivo dele é perder peso, ele vai perder peso comendo carboidrato. Não precisa ter medo, né? E sim, o que vai mandar é a quantidade. Quanto de carboidrato eu tenho que comer? Se comer muito, com certeza pode engordar. Tipo de carboidrato, índice glicêmico, influencia na perca de peso ou não? Influencia sim, uma pergunta bem bacana. O que acontece? Quando eu tenho alguma dificuldade de emagrecimento, as pessoas que estão no processo de emagrecimento, pode ser que elas tenham uma resistência periférica à insulina, ou esse horário de comer o carboidrato, né, vai determinar se ele vai ser simples, complexo. Então sim, determina, influencia, tá? Quando a pessoa tem uma resistência periférica à insulina, não é um atleta assíduo, vamos dar preferência basicamente para carboidratos complexos, tá? E o carboidrato de alto índice glicêmico, né? Sim. Que seria o açúcar, a frutose, esse tipo de carboidrato, aí no momento pré-treino assim ficaria mais legal, mas influencia sim, tá? Legal, você até já quase que respondeu a terceira pergunta minha, que eu ia falar sobre resistência insulínica mesmo. Geralmente ela é gerada pelo, como você falou, pelo carboidrato simples, de modo geral. Isso, né? De modo geral, vamos entender o que é a resistência periférica à insulina, tá? Quando você come determinado tipo de alimento, né? Sim. Ele sendo açúcar ou não, o seu corpo tem que produzir insulina, né? Seu pâncreas vai lá, produz insulina, você captura, né, capta aquele carboidrato e transporta para dentro da célula. O que é resistência? É quando o seu corpo não dá conta de pegar aquele carboidrato e levar para dentro da célula. Vamos pensar assim, então. A pessoa comeu 20 gramas, tá? Estou fazendo bem genérico aqui, mas ela comeu 20 gramas de açúcar, basicamente. O seu corpo tem que produzir insulina para pegar aqueles 20 gramas de açúcar e colocar para dentro da célula. Perfeito. Quando você começa a consumir demasiadamente carboidratos, açúcares e não tem um treinamento para isso, o seu corpo, a cada vez mais, ele tem que produzir insulina. Então, vamos falar em números absolutos, só para ficar bem didático. O Tavinho produzia 10 pontos de insulina para captar 20 gramas de açúcar. Aí, com o passar do tempo, subiu para 12, para 15, para 18. Aí, de repente, você tem que produzir o dobro de insulina. Isso é resistência periférica à insulina, né? Entendi. E o que acontece? Essa resistência traz alguns malefícios para a saúde, né? Que pode até gerar um diabetes num futuro aí. Acúmulo de gordura também? O acúmulo de gordura é o principal, na parte estética, né? É a principal preocupação nossa. Por quê? Quando a pessoa ela faz o uso, né, de muito açúcar, de carboidrato refinado, até o carboidrato complexo, tá? Se a pessoa já tiver uma resistência, vai influenciar. O que acontece? Como o meu corpo não consegue captar essa glicose, né, esse carboidrato para dentro da célula, né, muscular ou hepática, o tecido adiposo também pode está captando essa glicose, né? Entendi. Vai ter um processo, vai transformar, ou seja, aquele dito de que o carboidrato pode virar gordura, sim, é verdade, tá? Por quê? Porque ele não pode ficar livre na corrente. Né? Exatamente, o excesso. O excesso, né, vai virar gordura. Exato, que fique bem claro que é o excesso, né? Claro. Mas se a pessoa tem um treinamento adequado, por exemplo, praticantes de musculação, né? Pessoa que vai na academia, treina com uma certa consistência e consegue ter um desempenho adequado na musculação, dificilmente esse cara vai acumular gordura, né? Que já comendo tem um gasto extra, ele já tem um gasto, também, né? Exato. E o melhor, eu acho que depois você vai perguntar, mas já vou me adiantar, qual que é o melhor exercício, né? Para resistência periférica?
é a musculação, o treinamento resistido, né? Pode ser o cross-training, né? Que é o conhecido como crossfit, a musculação, esses são os melhores. Então, atletas, normalmente, eles não têm essa tendência de acumular gordura. Agora, as pessoas que são sedentárias, né? Que não praticam atividade física, elas têm que tomar muito cuidado com a quantidade de carboidrato que elas comem.